Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está vendo, só quero desejar para você a paz do Senhor e falar que Jesus vai fazer coisas grandes na sua vida. Estou aqui com mais uma oportunidade de estar pregando a palavra de Deus. Então vamos para a palavra de Deus. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias aí em Isaías 55. Nós vamos fazer uma leitura do 8 ao 11. Isaías 55, do 8 ao 11. Faz tempo que eu não trazia uma palavra aqui de Deus, faz tempo que eu não pregava aqui, mas Deus tem incomodado meu coração com essa passagem, com essa mensagem, então eu vim trazer aqui para vocês hoje. Quem puder me acompanhar aí, Isaías do 8 ao 11, diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo em que eu a enviei. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Uma passagem muito linda e muito conhecida, mas antes de entrarmos nessa passagem, temos que entrar no contexto da mensagem e entender o que o profeta Isaías estava querendo dizer com isso. Antes de entrarmos no versículo do 8 ao 11, do capítulo 55, nós precisamos entender que Isaías anuncia uma mensagem de esperança para um povo que tinha abandonado Deus, um povo que tinha pecado contra Deus, um povo que tinha seguido seus próprios caminhos, os caminhos errôneos, os caminhos do pecado, o caminho da idolatria, um povo já devastado, mas que agora estava pagando o preço e estava sofrendo as consequências das suas próprias escolhas. Então nós temos que voltar um pouco e chegar em Isaías 53, onde o Isaías começa a falar com esse povo, um povo que estava desacreditado, abandonado Deus, um Deus que tanto tinha feito por esse povo no Egito e agora ele abandonou Deus. Isaías começa falando dos planos de Deus. Isaías começa assim: quem irá dar crédito a essa pregação? Isaías anuncia para um servo experimentado em dores, que viria e seria rejeitado, que seria escorraçado, que dele faria um pouco caso. Aleluia. Mas que seria ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. No capítulo 53. Já no capítulo 54, Isaías traça o plano que através desse servo, através do Messias, toda Israel seria restaurada. Era o plano do Senhor. A ira seria passageira. Todo o juízo iria cair sobre esse servo. E ele nos alcançaria com a sua misericórdia e reafirmaria a sua aliança com o povo. Reafirmaria a sua aliança com o povo de Israel. Então aqui que nós chegamos, é nesse estágio que nós chegamos no capítulo 55. É nesse estágio que nós chegamos no versículo do 8 ao 11. Deus faz um dos maiores convites no capítulo 55 da história da Bíblia. Ele fala assim: ó vós que tendes sedes, vinde às águas. É um chamado da graça, é um convite para o homem mau abandonar os seus próprios caminhos e seguir a Deus, porque ele tinha perdão abundante para liberar. Perdão, graça abundante, é um convite para a graça. É um convite para os homens vir às águas. E é nesse contexto que nós chegamos no versículo 8. Deus está chamando o homem para abandonar o seu pecado. Mas alguém pode dizer: como um Deus pode me chamar para abandonar o pecado? Chamar aquele povo para abandonar o pecado? A Bíblia fala no 53 que ele era um homem de quem eles fugiam o olhar, de que eles sentiam repulsa, de que eles sentiam nojo, que nele não havia formosura, nele não havia beleza alguma. Mas verdadeiramente nós sabemos que ele levou sobre si todas as nossas dores. Então o povo escorraçou, repudiou,
não fez pouco caso de Jesus, fez pouco caso do Messias, mas mesmo assim, Deus tem uma oferta que é para perdoar, um plano para restaurar. Como um Deus pode fazer isso? Como humanamente nós podemos entender que Deus faria isso, porque Ele faria isso? Aí ele chega no capítulo 58, no capítulo 55, no versículo 8, dizendo assim: porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos perto dos seus caminhos, os meus pensamentos perto dos teus pensamentos. É porque Deus não vê pela nossa ótica. Irmãos, vai muito além. Nós temos a mania de querer encaixar Deus no nosso pensamento. Eu não consigo ver. Tá acabando para mim. O meu plano era esse. Não deu certo, eu não quero mais. Senhor, eu não estou vendo um fim para essa saída. Não tem saída. Eu não estou vendo um fim. E Jesus está dizendo assim: eu tenho um plano, e meu plano é muito maior que teu. Nem olhos viram, nem ouvidos me ouviram. É mais alto, são melhores. Não só melhores, são incrivelmente melhores. Mas como nós podemos entender os pensamentos do Senhor? Como nós hoje podemos entender o que Deus está planejando para a gente? Porque às vezes a gente pensa: eu sei meu caminho, eu sei o caminho que eu vou trilhar. Aí Deus está falando: filho, não é o teu caminho, é o meu caminho. Não é o que tu pensa, é o que tu vai, é o que eu penso. Filho, para de orar para mim pedindo: Senhor, abençoa o meu caminho. Começa a orar pedindo: Senhor, me coloca no teu caminho, o caminho que o Deus planejou, o caminho que Deus estruturou, o caminho que Deus preparou para você. Mas como entender os caminhos do Senhor? Como ouvir a voz do Senhor Jesus? Como se colocar, se conectar com essa voz? Hoje Deus está dizendo: hoje eu quero molhar terras secas. É pela palavra, porque assim como desce a palavra como a chuva dos céus e molha a terra e a faz produzir, assim eu quero molhar a terra seca e produzir na sua vida. É pela palavra, porque Hebreus 4:12 diz: a palavra do Senhor é mais viva e eficaz. É mais viva e eficaz. Ela é penetrante, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que entra na divisão da alma do espírito, da junta e medula. Então Deus está dizendo: a minha palavra entra onde nada mais pode entrar. Eu te convenço do pecado através da palavra. Eu mudo a tua história através da palavra. Eu aprendi uma coisa, pastor. Muitas vezes nós conhecemos a palavra no substantivo, mas nós deixamos ela de aplicar ela no verbo e não colocamos ela no gerúndio. Eu conheço o amor, mas eu preciso colocar no verbo amar. E colocar no gerúndio, aplicar no gerúndio, amando. Eu conheço o perdão por Jesus, mas eu preciso aplicar o perdão no verbo, começar a perdoar e seguir perdoando. Hoje Deus está querendo molhar terras secas. Hoje Deus está dizendo assim: que eu preciso fazer na sua vida. Essa noite eu quero avivar a sua vida. Eu quero gerar um avivamento, que nós venhamos orar para que Deus gere um avivamento, para que nós possamos avivar e seguirmos avivando, fazendo, e Ele nos encharcando com a sua palavra e mudando a nossa história. Hoje é dia que Deus quer molhar terras secas. Hoje é um dia de avivamento onde Deus vai mudar histórias, e Ele está aqui para mudar a sua história. Em nome de Jesus eu entrego essa mensagem para você, meu irmão. É uma mensagem curta, mas é uma mensagem direta, dizendo que Deus, através da sua palavra, vai entrar na sua vida, vai mudar a sua história, e Ele te convida para se arrepender hoje e entrar nos caminhos do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quem recebe essa palavra, é só isso que eu tinha para entregar hoje. Em nome de Jesus.